Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zao Investimentos, e já estou aqui para mais um Papo em Alto. E nessa semana eu recebo o Maurício Bedatti, que é assessor aqui no escritório e superentendedor de previdência privada. A gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os pontos importantes que eu tenho que prestar atenção quando eu estiver montando um plano de previdência, ou então, caso eu já tenha um, o que eu tenho que me atentar para saber se aquele plano de previdência realmente é a melhor alternativa para mim dentro do meu plano de investimentos. Antes de mais nada, antes de eu chamar o Maurício, quero sempre lembrá-los que um dos grandes intuitos é a gente produzir materiais para vocês que sejam relevantes na tomada de decisão de investimentos. Então, além dos vídeos que a gente já faz, então para quem não nos segue, para vocês nos seguirem aqui no canal, ativar a sinetinha, mas também dentro do nosso site e do nosso Instagram, vocês conseguem acessar diversos conteúdos de qualidade. Então, dentro do nosso site, aqui na parte de relatórios grátis, e dentro do nosso Instagram, vocês vão ter diversos conteúdos que a gente faz diretamente para cá, mas também acesso a Linktree, onde vocês vão ter acesso, por exemplo, a esse e-book aqui que tem tudo a ver com o vídeo que a gente está fazendo hoje, que é de investimentos para aposentadoria. Então, deixa eu chamar o Maurício para a gente começar esse nosso bate-papo sobre previdência privada. Bom, pessoal, então, como eu tinha comentado, eu estou aqui com o Maurício, tudo bem? Olá, Pati, tudo bem? Tudo ótimo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre previdência privada e o foco principal hoje da nossa conversa, a gente vai chegar a entrar ali naquelas diferenças de PGBL, VGBL, regime progressivo, regressivo, mas em especial é a gente conseguir passar para vocês o que é importante mesmo a gente prestar atenção na hora da gente decidir ou não ter um plano de previdência na carteira. Quando é que essa decisão tem que ser tomada? Então, quais são os pontos que eu tenho que prestar atenção? Só que eu acho que só antes da gente começar, antes da gente passar por essa parte, Maurício, acho que é só legal a gente comentar, né, o que é de verdade um plano de previdência privada. Legal, legal. Bom, Pati, prazer vir aqui no Papo em Alto para falar desse tema, um tema tão importante que confunde muitas pessoas, né? E vamos lá, como você falou, a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, simplificar um pouco, né, o tema de previdência. E eu entendo que a melhor forma da gente simplificar a ideia de previdência é procurar justamente mostrar para as pessoas o que elas devem considerar antes de optar por investir ou até mesmo optar por não investir em previdência, né? Mas é muito comum, já vi muitas vezes as pessoas deixarem de lado a ideia de investir em previdência por motivos equivocados. E em alguns casos até já vi o contrário, a pessoa procurar por um plano de previdência também olhando de forma equivocada, não olhando para o que realmente é relevante dentro da ideia de investir em previdência, né? E você perguntou o que é previdência, né? Vamos falar primeiro rapidamente, a ideia é falar bastante de uma forma prática, mas deixa eu te falar um pouquinho sobre o conceito de previdência só para situar as pessoas, né? Da onde que surge, como é que surge a previdência, né? A gente tem duas formas de previdência hoje no Brasil: previdência pública e previdência privada, né? A previdência privada, ela surgiu como forma de complementar a previdência pública. Ela vem com essa ideia, ela é permitida pelo governo, ela é incentivada pelo governo com esse objetivo. Previdência pública é o INSS, a Previdência Social, é um formato de previdência que adota um regime de repartição, que é aquele regime em que uma geração financia a outra. Eu coloco meu dinheiro para pagar quem está aposentado, quando eu me aposentar, alguém vai colocar dinheiro para pagar minha aposentadoria. É completamente diferente da previdência privada, né? Fechamos aqui, a gente não fala mais de INSS. A previdência privada, ela adota o regime de capitalização, que diferente desse regime coletivo, o regime de capitalização é um regime individual, onde o dinheiro que eu coloco é meu, o dinheiro que eu coloco vai ficar capitalizando para que no futuro eu tenha esse montante de recurso lá na frente, né? Então, dito isso, não é muito parecido com qualquer outro investimento que eu tenho na minha carteira, Exatamente. né? Previdência acaba sendo muito mais parecido, previdência privada acaba sendo mais parecido com os investimentos que eu tenho na carteira do que com a previdência pública, tá? Então, dito isso, para começo de conversa, acho importante a gente ter essa ideia de que eu preciso considerar a previdência como mais um investimento que eu tenho dentro da carteira. E até eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, né? Como previdência, no geral, muitas pessoas têm previdência sem, às vezes, nem ter entendido do porquê que ela tinha dentro da carteira, né? Previdência pode ser Perfeito. uma ótima alternativa de investimentos, mas isso é super normal quando a gente vai conversar com o cliente e pergunta para ele, né? Quais são os investimentos que tu já tem hoje, né? Como é que a tua carteira está dividida?
Olha, eu te digo que em 95% dos casos, o cliente nunca diz para a gente que a previdência faz parte dos investimentos, né? Tanto que a gente sempre Verdade. pergunta separado, né? Ah, depois, e tu tem previdência? Ah, tenho também, né? Como as pessoas separam isso? Elas não colocam dentro dessa mesma, desse mesmo conceito de investimentos, e acho que é aí que tem essa, acho que está aí o pulo do gato quando a gente vai pensar em ter ou não a previdência na carteira, né? Perfeito, até porque quando eu segrego ela, eu inclusive estou prejudicando o meu gerenciamento de risco. É importante considerar onde que esse recurso está alocado, né? A previdência pode estar aplicada em diversas alternativas, a gente vai explorar um pouquinho isso, né? Indo para a questão prática, né? Falamos um pouquinho de conceito, indo para a questão prática, por que as pessoas guardam dinheiro? Vamos fazer uma reflexão. Se eu agrupar em 3 motivos, para simplificar a ideia, eu tenho assim: reserva, objetivos específicos e liberdade financeira. Uma carteira bem planejada, um planejamento financeiro bem feito, ele vai identificar essas 3 possibilidades, essas 3 motivos, certo? Se eu estou pensando em liberdade financeira, se eu invisto pensando em liberdade financeira, eu invisto pensando na minha aposentadoria. Independente de eu ter um plano de previdência ou não, independente de eu chamar de aposentadoria ou não, posso chamar de liberdade financeira, posso chamar enfim, um recurso que eu vou usar no futuro, mas isso é pensar em aposentadoria. Eu estou juntando para lá na frente não precisar trabalhar. Posso até continuar trabalhando, mas não vou precisar trabalhar. As pessoas normalmente pensam dessa forma. Tá? Dito isso, eu estou investindo em aposentadoria, eu estou investindo em longo prazo. Se eu estou investindo em longo prazo, por que eu vou deixar de lado um produto que foi moldado para isso, foi desenhado para me permitir vantagens no longo prazo? Então, eu concluo que eu preciso conhecer a previdência privada, eu preciso entender a lógica desse investimento, porque se eu estou pensando na minha liberdade financeira, se eu estou pensando a longo prazo, eu preciso conhecer esse produto que me promete vantagens no longo prazo. Dito isso, para a gente enxergar a previdência, já que a gente fala que a previdência tem que estar dentro dos investimentos, eu tenho que olhar ela dentro dos investimentos, como é que eu encaixo ela na carteira de investimentos? A gente falou que previdência é investimento, que ela faz parte da carteira, como é que eu encaixo ela? Aí eu vou trazer um conceito importante. Para uma carteira bem diversificada, a gente recomenda que boa parte do recurso esteja alocado em fundos de investimentos. Tá? E isso é uma recomendação que a ZAL faz, é uma recomendação que a gente percebe como um padrão global, as melhores assessorias de investimento no Brasil e no mundo recomendam no portfólio que você tenha fundo de investimento. Aí é até legal fazer uma Para pausa. diversificação de longe é uma das melhores alternativas, né? Exatamente, exatamente. Então, até vale fazer uma pausa. Para quem não conhece o conceito de investimento, é importante entender bem, porque a gente não vai explorar aqui, mas eu vou partir do princípio que uma carteira de investimentos tem fundos de investimentos dentro dela, certo? Dito isso, deixa eu fazer uma analogia para a gente entender um pouquinho isso tudo. Imagina, Paty, uma caixa de bombons. Tá? Imagina assim aquele bombom que você mais gosta, ou melhor, imagina um monte de bombom aí que você gosta, todos eles dentro de uma caixinha de bombom. Imagina que essa caixinha é o meu plano de previdência, tá? E que cada bombonzinho que eu estou colocando dentro ali é um fundo de investimento, certo? Agora imagina, a Páscoa está pertinho, né? Imagina uma cesta de Páscoa, imagina que essa cesta vai ser a minha carteira de investimentos. Eu vou colocar dentro dessa cesta um monte de coisa boa, né? Eu vou colocar ali, imagina aquela cesta que você ganhava quando era criança, a gente não ganha mais agora. Eu vou fazer para minha filha aqui, vou ver se eu aproveito um pouquinho como junto com ela, né? Mas imagina assim, dentro dessa cesta aí de Páscoa, eu vou ter um monte de coisa ali. E como a gente falou, eu vou ter bombom ali dentro, porque, voltando, né? Eu tenho fundo de investimento da minha carteira diversificada, né? Então eu vou ter esses bombons dentro ou fora da caixa. Eu posso escolher, eu vou colocar eles fora da caixa ou eu vou colocar dentro da caixa, né? Esse é o ponto, tá? Dito isso, eu só preciso olhar para a caixa. Esse é o ponto. Eu tenho que olhar para a caixinha aqui para entender que benefício que ela me traz.
antes de olhar para o bombom, antes de olhar assim, cara, eu quero esse fundo, eu quero aquele fundo. Não, eu vou poder colocar ele dentro da caixinha ou fora da caixinha. Né? Vale até fazer uma ressalva. Hoje isso é uma realidade, no passado não foi. No passado, os fundos de previdência eram muito mais restritos. Hoje, eu encontro praticamente toda a possibilidade de fundo de investimento, eu encontro dentro e fora de previdência. Né? Algumas poucas alternativas, algumas exceções eu ainda não consigo encontrar dentro da caixinha, mas essa exceção vai ficar fora, porque uma carteira bem diversificada vai ter alguns bombonzinhos dentro da caixinha e outros fora. Ela vai ser Tá? contemplada na outra parte, exatamente. Exatamente. Então, poxa, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para a caixa de bombom. Tá? Agora, seguindo na nossa analogia, deixa eu te perguntar, quem que toda hora aí morde essa nossa cesta de Páscoa, essa nossa carteira diversificada, quem é que está toda hora dando uma mordidinha ali que às vezes a gente nem sente? Leão. O leãozinho, né? Ele está sempre mordendo ali. Cada produto tem uma característica específica, mas de maneira geral, eu estou sempre tomando uma mordida do leão, mesmo que eu não faça resgate dos meus investimentos, Exato. certo? Imagina que dentro dessa cesta aí, a caixinha de bombons, ela vai me permitir tomar uma mordida diferente, tá? Então, o leão vem morder a minha caixa, a minha cesta de Páscoa, e a mordida que ele vai dar para os bombonzinhos que estão dentro da caixa vai ser uma mordida diferente. Essa caixa ela tem a capacidade de, em parte, blindar contra as mordidas e, em parte, diminuir a mordida que eu tomo do leão. Então, essa analogia eu acho importante, é uma forma que eu imaginei aqui da gente explicar o que eu tenho que olhar dentro de previdência. Depois eu vou olhar para a caixinha, eu vou olhar para o plano de previdência, para depois eu olhar para o fundo de previdência. Exato. Tá? O importante é saber por que ter a previdência e como é que ela ajuda, né? E a previdência Exato. pode ajudar, né? Tu tinha comentado aí com relação à parte de imposto, que é certamente uma das grandes vantagens que a gente tem, que é a vantagem tributária dentro de previdência. De longe, é uma das mais interessantes. E o mais impressionante é que quando a gente vai conversar com os clientes, mesmo os que já têm plano de previdência, nem sempre eles usam essas vantagens que o próprio plano que eles às vezes já tinham dava para eles, seja ali na parte de o regime regressivo, ou seja dentro de um PGBL, que dá para ele diminuir dentro da parte do imposto a ser pago dentro daquele ano. Então, tem tanta alternativa e a maioria das pessoas, por não ter pensado no plano de previdência como uma parte integrante dentro do plano de investimentos e considerar isso sempre alguma coisa fora, e deixa lá, né? Ele simplesmente ignora. E no fim do dia, previdência é o investimento que o brasileiro mais deixa na carteira, né? A média é 10 anos que o investidor deixa, sendo que a gente não tem nenhum outro investimento que o investidor deixa tanto tempo, entre aspas, parado, né? A parte boa é que hoje previdência a gente tem mobilidade nela. Mas olha a importância da gente conseguir entender o porquê ter a previdência dentro da carteira e como tê-la dentro da carteira, né? E às vezes acontece, infelizmente a gente vê na prática, como você falou, um recurso que está aplicado há muito tempo e que o investidor às vezes não olha, não dá tanta atenção para o que ele está, quais os fundos ele está investindo e principalmente a característica do plano que ele possui. Muitas vezes a gente vê planos que foram contratados num regime que não era o ideal, que se ele tivesse contratado num regime diferente lá atrás, teria sido bem melhor, teria sido muito mais vantajoso hoje, né? Mas é isso, assim, acho que, dito isso, quem é que vai me ajudar para eu entender esse monte de detalhe que a Previdência tem, que aqui a Paty e o Maurício estão falando que ela é vantajosa no longo prazo, mas ela é cheia de detalhes, quem é que vai me ajudar para conhecer esses detalhes? Além do e-book que a gente tem da ZAL, que traz essas informações, eu vou poder contar com o meu assessor para chegar e entender exatamente o meu perfil, o meu momento financeiro, entender como que a Previdência pode encaixar dentro do meu perfil, dentro da minha carteira de investimentos e me explicar esses detalhes, né? Que passam muito também por qual a declaração que eu faço, a modalidade que eu faço, se ela é simplificada ou se ela é completa. Eu vou ter vantagens num PGBL, caso eu faça completa, e eu vou ter mais vantagens num VGBL, caso eu faça simplificada. Então, isso tem que ser personalizado no final para o investidor. Né?
Exato. Não, e isso é super importante porque o plano de previdência ele pode ser super interessante por vários motivos, né? Muita gente às vezes fala assim, ah, não, mas às vezes para quem é, por exemplo, empresário, profissional liberal, pode não ser interessante. E ele pode ter várias vantagens. Tu comentou ali, por exemplo, um VGBL, que talvez seja uma alternativa num plano regressivo, né? Às vezes, uma coisa legal que a Previdência tem, que é a gente poder denominar as pessoas que a gente quer que recebam aquele dinheiro, né? Quais seriam os meus beneficiários. Então, é outra vantagem que a gente tem dentro de Previdência, né? E Previdência, ela é muito bacana, só que, infelizmente, muitos investidores têm sem ter consciência de tudo. Então, na hora da gente poder, sempre que a gente vai conversar com o cliente, uma pessoa que já tem um plano hoje e quer que a gente compare, e o comparativo além do rendimento, que é o mínimo que a gente vai fazer, né? É ver o plano que o investidor tem hoje, o fundo, e comparar para ver se existe algum outro fundo mais interessante. Mas é também entender se aquele plano no total ele está bem feito, que nem o Maurício falou. Eu já peguei casos de clientes que eu já atendi a eles por algum tempo, a gente já tinha falado de previdência, a previdência acabou sendo inicialmente feita fora do escritório, e aí depois eu retomei o assunto com o cliente, quando eu retomei, eu descobri que o plano tinha sido feito completamente diferente do que ele precisava, né? Em vez de ter sido feito um VGBL regressivo, fizeram um PGBL progressivo. Era tudo ao contrário do que ele precisava, né? O que a gente teve que fazer? Basicamente, a gente pegou o dinheiro que tinha e recomeçou todo aquele plano para ele. Então, olha a importância, e nesse meio tempo ele, entre aspas, perdeu 5, 6 anos, né? Então, é muito importante, né? A Previdência, ela precisa fazer parte do plano de investimento do investidor e não ser tratada à parte, né? Eu tenho certeza que nem eu tenho um plano de previdência por alguns motivos bastante específicos e os fundos que eu tenho, eles complementam a minha carteira. Eles não são tratados separado, né? Então eu acho que isso que é o mais importante da gente falar para o pessoal. É entender, o assessor vai ajudar desde da escolha do fundo, entender quais os fundos, mas também entender o mais importante que é o que vem antes. É o porquê ter, como ter e qual plano ter, né? Perfeito. E a gente falou, eu comentei ali dos motivos que levam as pessoas a guardarem dinheiro, né? Ter uma reserva, alguns objetivos específicos e a tão sonhada liberdade financeira. Eu tenho que alinhar a previdência com esse último item, né? Porque se eu colocar em previdência e mudar meus planos para usar como reserva por necessidade que apareceu, que surgiu, ou algum objetivo específico, mudei meus planos e vou usar para um objetivo específico, é possível que, dependendo do prazo que eu faça isso, eu tenha uma desvantagem em ter guardado esse recurso em previdência, porque no curto prazo o imposto de renda é maior. No longo prazo, o imposto de renda é menor, é consideravelmente menor, principalmente pelo fato de não ter a mordida do come-cotas, que a gente estava falando da mordida do leão, aquela que a gente nem sente, é o come-cotas, porque ele morde todo mês de maio, todo mês de novembro, os meus fundos de investimento. Na Previdência, isso não acontece. Ah, isso vai fazer muita diferença num prazo curto? Não, mas bota isso para 10, 20, 30, 40 anos, isso vai fazer uma diferença enorme, Exato. Porque aquele recurso que eu não antecipei de imposto de renda, ele continua capitalizando. E aí sim, se a gente fizer cálculo, a gente vai perceber, é matemática simples, eu realmente tenho uma grande vantagem no longo prazo. O que você falou de sucessão é um aspecto super importante, que precisa ser bem entendido, né? Ela acaba fazendo parte, complementando o meu planejamento financeiro pelo aspecto de sucessão, porque o recurso vai direto para os beneficiários, de novo, sem a mordida do leão nesse caso. Aí existem algumas mudanças que aconteceram na legislação. Em alguns estados já está se cobrando o ITCMD, né? Sim, que é, alguns sim. Nesse caso, a mordida. Alguns sim, aqui no Rio Grande do Sul ainda não. Você está em São Paulo? Aqui em São Paulo, se eu não me engano, sim. Né? Aqui sim. Exato. Então, mas só o fato de ir direto para os beneficiários, sem que eu tenha que arcar com custos honorários advocatícios, isso já é uma grande vantagem também. Exatamente. Então, pessoal, a gente fica aqui, a gente vai deixar os contatos do Maurício. Maurício aí, super entendedor de previdência, já não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse tema, né? Para quem quiser entender melhor qual é o plano que faz sentido, como é que ele se encaixa dentro do planejamento, para quem já tiver um fundo, né, um plano de previdência hoje que seja fora da XP e que queira que a gente faça um comparativo tanto com relação ao próprio fundo, que nem eu comentei, mas também com relação à parte de entender se aquele plano que foi montado ele está de acordo, né, aderente aos planejamentos, a gente
com certeza pode ajudá-los. E lembrando que a Previdência ela tem a vantagem da gente poder fazer portabilidade, que ela não tem qualquer tipo de custo, ela é feita totalmente online. Eu acho que é uma das coisas mais legais aí que a gente teve nos últimos tempos dentro do mercado financeiro. Então, ela é super simples, não tem custo nenhum, nem custos de corretagem, digamos assim, nem custos de impostos. Então, é uma super vantagem para o investidor. Hoje não tem desculpa para ficar num plano ruim, né? Absolutamente. Perfeito. É isso mesmo, enorme vantagem, bem que você lembrou essa questão da portabilidade, né? Uma vantagem que eu só encontro em previdência. Então, é legal poder contar com isso. E se eu tenho essa possibilidade, poxa, eu vou dar uma olhada no meu plano, para ver se meu plano está bom ou se faz sentido eu fazer alguma mudança, né? Exatamente. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica à disposição. Maurício, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Fico à disposição também. Até mais.